Algumas ideias são muito boas para criar uma sequência, mas não sustentam o filme inteiro sozinhas. Acho que ninguém contou isso para o Richard Linklater. Ou então ele estava justamente tentando exemplificar esse fenômeno. Oi, eu sou a Fabiane e esse é o Projeto 1001. Slacker, que não tem o título em português, mas significa algo como preguiçoso ou folgado, é um longa-metragem dirigido por Richard Linklater e lançado em 1990 com um formato bem curioso. Ele acompanha a vida em Austin, no Texas, e não a vida de um grupo ou de uma comunidade específica, mas dos moradores da cidade como um todo. Tudo começa com um jovem interpretado pelo próprio diretor que acaba de chegar na cidade e tagarela as maiores teorias de múltiplas realidades para um taxista. Logo em seguida, a câmera o abandona para seguir outro rapaz, que acabou de atropelar a própria mãe. Depois, a câmera passa por uma pessoa que acompanhava essa prisão na rua, depois para alguém que cruzou com ela, depois para o próximo, e assim sucessivamente. A narrativa, ou a falta dela, pula de indivíduo em indivíduo, captando pequenos trechos de seus discursos antes de passar para o próximo e nunca mais retornar. I have some very serious work for him. It's something very permanent about death. You know, it's like, remember, terrorism is the surgical strike capability of the oppressed. Thanks. Keep on keeping on. Do you ever just want to get the hell out of this country? Go where? I don't know, anywhere. Doesn't matter. Just some other place. I don't know. I've traveled. And all it is bad water, bad food, you get sick. You gotta deal with strange people. And when you get back, you can't tell whether it really happened to you or you just saw it on TV. Finally got out of the terrific heat of the Red Sea into the Indian Ocean. It was just a few degrees cooler. And then as we got toward Bombay, a wonderful thing happened. There was a breeze blowing out to sea, and it brought the scent of spices out to us, 3 miles out from shore. A great wall of incense and spices. And it was as if we were being wafted into shore on a magic carpet. The next person who passes us will be dead within a fortnight. É um misto de curiosidade e hiperatividade que, filmado de forma muito fluida, cria um efeito curioso de continuidade. Não é uma continuidade na história, mas de um verdadeiro passeio pela cidade. Entrando e saindo de casas, dobrando esquinas, parando para conversar. O problema é que depois de uma meia hora, a novidade passa. O público já entendeu o esquema do filme e, pior, já percebeu que essas histórias não vão chegar em lugar nenhum. Nenhum desses personagens vai voltar, nenhum desfecho vai ser entregue. A gente até pode discutir tudo isso depois num debate com amigos. Isso se você tiver amigos que toparem assistir esse tipo de experimento. Mas o filme em si parece não ter um grande propósito, além da própria forma. Aliás, tem um sim. Retratar a vida em Austin em 1990. Mas isso só é realmente interessante para quem conheceu ou viveu a realidade daquela cidade e pode se colocar naquelas ruas e naqueles conflitos. E que conflitos são esses? Os muitos personagens, cerca de 90, falam de filosofia, teorias da conspiração, desemprego, terrorismo e classes sociais. A grande maioria abraçada por um sentimento de exclusão ou marginalização. O filme foi lançado com críticas favoráveis, mas, como você já deve imaginar, não se tornou um blockbuster. Ele é mais lembrado como um experimento de linguagem e registro de um período no tempo. Richard Linklater é inclusive conhecido por brincar com esses retratos do tempo. É só lembrar que ele é o responsável pela trilogia do Antes do Amanhecer, de 1995, Antes do Pôr do Sol, de 2004 e Antes da Meia-Noite, de 2013, que mostra um relacionamento amoroso em 3 momentos distintos da vida de um casal, ou então de Boyhood, um longa filmado ao longo de 12 anos para acompanhar o crescimento do protagonista em tempo real. Embora a maioria das pessoas tenha assistido e gostado mesmo é de Escola de Rock, que não tem nada a ver com o tema, mas é do mesmo diretor. De volta ao filme da lista, Slacker está longe de ser um filme preguiçoso como o título sugere. Pelo contrário, provavelmente foi extremamente complexo de produzir. É um excelente exercício de linguagem que
que se sustenta muito bem por meia hora. O problema são os 80 minutos seguintes de projeção em que o espectador comum, eu inclusa, precisa lutar para manter o foco, sabendo que não vai receber desfecho nenhum de dezenas de histórias. No fim das contas, Slacker prova que uma boa ideia nem sempre rende um bom filme de 2 horas. E você, encararia um filme que é basicamente uma caminhada de 2 horas ouvindo papos de estranhos na rua? Ou prefere histórias com começo, meio e fim? Me conta aqui nos comentários. E se curtiu a análise, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios do Projeto 1001. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo filme.